Jornal Regional Especial em comemoração aos 25 anos da EPTV, hoje faz uma homenagem a Cosmópolis, Cordeirópolis e Arthur Nogueira. Eu estou falando ao vivo para vocês aqui da Praça da Igreja Matriz em Cosmópolis, ao meu lado o professor Pedro Ramos. Professor, nós estamos dentro do quadrilátero da cana. A riqueza do país inteiro ficou bastante concentrada aqui durante algum tempo. Sim, ficou bastante concentrada aqui em São Paulo, basicamente na região, porque, como você disse, nós estamos bem no centro do que uma historiadora chamou de quadrilátero do açúcar, né? Essa região vai concentrar, nos séculos anteriores, produção de engenho e depois usinas. Então, a montagem de usina aqui vai ser fundamental para sustentar toda uma estrutura econômica. Tá legal, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. E o desenvolvimento de Cosmópolis foi marcado pela chegada da usina Ester e também pela ferrovia, que só deixou saudade. Sentados no banco da Praça Arthur Nogueira, os nossos anfitriões José Honorato, 61 anos, e Rade Kovaleski, 75, relembram uma época charmosa de Cosmópolis. Mas nessa praça aqui ficava a estação da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, ela foi remodelada nos anos 60, mas se traduziu aí no ponto de encontro daquela época, então não só econômico como social. Uma das diversões da mocidade daquela época era botar um terno, gravata e vir aqui para ver o trem passar na estação, né? A casa do seu Francisco do início do século passado é a única que ainda resiste ao tempo. O ferroviário mora aqui há 22 anos. Comecei socando linha, tenho mais saudade da socação de linha, que era mais movimentado. Eu gostava mais. Seu Francisco, sobraram as lembranças. Cosmópolis, que significa cidade-universo e conquistou a emancipação há 58 anos, nasceu ancorada na ferrovia agrícola funilense, depois Sorocabana, na imigração europeia e na fundação da usina açucareira Ester. Foi um ponto de progresso, a cidade progrediu muito, foi um polo de desenvolvimento muito bom na região. O trem que levava a cana trazia os imigrantes. Os primeiros chegaram em 1898. Eram suíços de descendência germânica. Longe da terra natal, passavam as horas de lazer nesse salão da escola alemã do fim do século XIX. Aqui era um bar. Ali muitas vezes eu trabalhei com a minha mãe à noite, ele vendia café aqui. A família do seu Hardy frequentava as festas, os bailes. Foi muito bonito aquela época. Depois dos suíços chegaram os italianos, os espanhóis, os portugueses e tantos outros. Mão de obra para a lavoura. Não havia gente suficiente para colonizar. Eles foram totalmente responsáveis pela colonização aqui. Da compra de 4 grandes fazendas pela família Nogueira, surgiu a usina de álcool e açúcar. A antiga sede ao lado das instalações conserva a nostalgia de uma fase que corria sobre os trilhos. A Maria Fumaça agora só funciona num filme preto e branco. A ferrovia não faz mais parte do cenário da cidade há mais de 40 anos, mas aqui dentro da usina existe um marco que remete a esse passado. Essa ponte metálica sobre o Rio Jaguari, com 45 metros de comprimento, ligava a usina aos bairros Guatemozim e João Aranha. Por aqui passaram muitas locomotivas e vagões, carregando inclusive a cana-de-açúcar. A ferrovia vinha até a usina Ester, carregava o açúcar, levava para Campinas, de Campinas a Jundiaí, de Jundiaí a Santos. Levava o açúcar diretamente a ser exportado para a Europa. A história da usina se funde com a da ferrovia. A manutenção dos vagões era feita aqui.
As máquinas se moviam e impulsionavam a economia do interior do estado. Hoje, a oficina é usada para fazer os reparos nas peças da usina durante a entre-safra, que vai até abril. 106 anos se passaram e a cana-de-açúcar continua fazendo parte da história e da economia da região de Cosmópolis. Quantas pessoas já passaram por aqui também, né? Quantas pessoas dependeram e dependem de toda essa atividade. Na safra de maio a novembro, trabalham diretamente na usina 2.000 pessoas. Edécio, descendente de italianos, é a prova de que essa cultura passa de geração a geração. Meu pai trabalhou muito tempo aqui. Dos 5 irmãos que eu tenho, todos eles trabalharam num determinado momento da vida. Um deles, inclusive, se aposentou e eu próprio, que estou aqui na empresa há 27 anos. Bom, agora nós vamos voltar a conversar com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Ramos. Professor, qual foi a importância da usina lá atrás, na instalação dela aqui? Fundamentalmente, a fixação, a ocupação da mão de obra da região, a constituição de capital, né, que é uma coisa importantíssima, porque a cana tem que ser processada próximo de onde ela é produzida. E por isso a sua importância. A usina faz essa fixação, ocupa essa mão de obra, gera emprego e é uma produção agroindustrial. Portanto, isso é sua importância. Obrigado pela sua participação hoje no nosso jornal, professor Pedro. Agora eu queria saber do Walter, que é coordenador técnico da usina, o que vocês fazem com relação ao meio ambiente, porque a cultura da cana ela causa um impacto ambiental. Sim, nós dizemos até que a cana ela é o boi da agricultura. A partir da cana você tem açúcar, álcool, vários tipos de álcool e você tem os subprodutos do processo de produção do açúcar e do álcool, que são o bagaço. Ele pode ser queimado na caldeira, porque o calor é muito importante no processo e o vapor é muito importante no processo de produção de açúcar e álcool. Esse vapor ele gera os geradores que produzem a energia elétrica, que sustentam a usina durante a safra, e ainda pode haver um excedente de energia que é fornecido às concessionárias de energia elétrica. Com relação a reflorestamento, alguma coisa nesse sentido? Nós temos uma mata ciliar aqui na região e mais alguns grupamentos florestais que a gente tem reflorestado ao longo dos últimos anos aí, e temos viveiro de mudas, utilizamos aí a vinhaça, a torta de filtro, que permite uma economia de fertilizante mineral, minimizando o impacto sobre o meio ambiente. Muito obrigado pela sua participação hoje no Jornal Regional, e logo depois do intervalo você vai ver as mudanças de rumo de uma fazenda da região com os ciclos do café e da cana. Uma volta ao passado de um Brasil que começava a deixar a mão de obra escrava para a chegada dos primeiros imigrantes europeus.